Olá, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 9 de julho e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 13, verso 14. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Estamos falando sobre a graça, a sabedoria e as palavras e hoje gostaria de meditar com vocês sobre a importância dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, sinônimo às vezes no Antigo Testamento da palavra do Senhor, das instruções que Deus nos dá. E ele diz aqui que essa instrução é uma instrução de sabedoria, que vai se tornar uma fonte de vida e que vai nos ajudar a fugirmos das armadilhas da morte. Ora, nós sabemos que o que provoca a morte é o pecado, como nos diz Paulo em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte. Tiago também vai nos falar sobre isso quando ele fala de tentação. A tentação, o único fruto produzido pela tentação é a morte, porque a tentação vai nos levar a pecar e o salário do pecado é a morte. Para fugirmos então dos laços da armadilha do pecado e da morte, nós precisamos receber a instrução divina que vai nos ajudar a nos tornarmos sábios. E a gente tem visto que a sabedoria de Deus é uma forma, nos ajuda a ver as coisas, o mundo, nós mesmos, os outros, como Deus os vê. Todas essas situações, como Deus as vê. A sabedoria vai nos ajudar nesse sentido. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Salmo 19, verso 8. Os preceitos, as leis, os mandamentos, a palavra do Senhor são justas, são justos. E o que eles fazem? Eles alegram o nosso coração, porque não pode haver alegria no coração quando há a morte e o pecado. Os mandamentos do Senhor são límpidos e eles iluminam a vida. Quando Deus ilumina os nossos olhos, nós então recebemos essa sabedoria e vamos ver as coisas e as pessoas como Deus as vê. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas, são justas, nos colocam num caminho de justiça. Precisamos atentar então para estas palavras. Por que será que a gente cai? Por que será que a gente faz tanta coisa errada? É porque a gente não ouve e não pratica, como vai nos dizer Tiago, a palavra de Deus. Os ensinamentos do Senhor são mais puros, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. Tudo isso se encontra no Salmo 19, 8 a 10. Que coisa linda e maravilhosa. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, nos diz 1 João 5,3. A gente pode dizer, nós amamos a Deus, eu amo a Deus, mas se eu não guardo os mandamentos de Deus, nos diz o Evangelho, é porque eu não amo a Deus. O amor de Deus não é um peso, o amor de Deus é uma libertação. E há um sacrifício envolvido aqui. Porque não existe amor de Deus, ágape, se não houver obediência à palavra de Deus. Se eu desejo viver no amor de Deus, eu preciso ouvir e obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como a gente viu, é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é que me liberta das armadilhas da morte. Então, para eu não ficar nas armadilhas, nos braços da morte eterna, da morte espiritual, eu preciso ouvir e obedecer a palavra de Deus. E ele diz que João está dizendo que obedecer a esses mandamentos é amar a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é porque eu não amo a Deus. O amor de Deus vai me ajudar, inclusive, vai me encorajar, inclusive, a obedecer esses mandamentos que são bons para mim, porque eles me livram dos laços da morte. Tiago 21, 22, finalmente diz, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vós,
a qual é poderosa para salvá-los, implantada em nós pela graça de Deus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu me engano a mim mesmo quando eu não só ouço a palavra e digo, oh, que discurso lindo, oh, que palavra maravilhosa. Quantas vezes você já não disse? Quantas vezes eu já não disse? No Brasil, em certas igrejas, eu saí do Brasil tem 30 anos, mas de vez em quando eu fui ao Brasil, e às vezes você sai de uma igreja no Brasil, depois de uma mensagem, o pastor fica na porta, geralmente igrejas batistas, né? Eu frequento mais igrejas batistas, e quando você sai, no final do culto, o pessoal pega na mão do pastor e fala, que mensagem linda. Mas se eu saio dali e não coloco aquela mensagem em prática, se foi uma mensagem do Senhor, eu não amo a Deus e aquilo não serve para nada. Que Deus tenha misericórdia de nós.